Quando um dos fundadores da Crocs teve seu primeiro contato com um protótipo dos sapatos em 2002, as únicas palavras que saíram de sua boca foram: "Eles são bastante desagradáveis." Olá, eu sou o Politizei, e hoje estamos apresentando mais um documentário, vamos lá? Em 2002, Lyndon Hansen, após se separar de sua esposa, ele se encontrava dormindo no sofá de um amigo. Além disso, ele havia perdido seu emprego no setor de marketing de hardware de computadores e, infelizmente, sua mãe havia falecido em decorrência de câncer. Parecia que os problemas não tinham fim. George Bodecker e Scott Simmons eram amigos de longa data de Lyndon e perceberam que ele precisava desesperadamente de algo para animá-lo. Então decidiram organizar uma viagem de veleiro pelo Caribe juntos, na esperança de clarear a mente de Lyndon. Scott era um inventor de sucesso, embora discretamente, tendo ganhado a vida desenvolvendo e patenteando produtos. Na época da viagem, ele já estava com seus 48 anos. Scott já estava em uma fase semi-aposentada. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. No entanto, durante a viagem de veleiro, ele sugeriu a Lyndon e George que experimentassem um par de calçados de borracha que ele havia desenvolvido depois de encontrar algo semelhante em uma viagem de negócios ao Canadá. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Uma versão inicial do sapato foi criada por uma empresa de fabricação chamada Foam Creations Incorporated, sediada em Quebec. Surpreendentemente, os sapatos não eram feitos de borracha ou plástico. Na verdade, eram fabricados com uma resina especial que possuía propriedades como resistência a odores e água, antiderrapância em superfícies molhadas e uma adaptação perfeita ao formato do pé. A única questão que Scott identificou no design era a ausência de uma alça traseira. Então ele decidiu acrescentá-la por conta própria. Com grandes esperanças de encontrar investidores e introduzir essa nova versão dos calçados nos Estados Unidos, ele entusiasmadamente apresentou sua nova criação para os dois amigos. No entanto, mesmo com a confiança de Scott de que esses sapatos seriam um sucesso de vendas, George e Lyndon mostraram-se não muito confiantes. Afinal, os sapatos eram simplesmente muito feios. Contudo, depois de experimentá-los por um tempo e descobrir que eram surpreendentemente leves e confortáveis, eles mudaram completamente de opinião. A afinidade por esses sapatos foi tão grande que decidiram empreender juntos. Batizaram a empresa de Crocs, em referência a crocodilos, que prosperam tanto em terra quanto na água, assim como os sapatos. George, por sua vez, já havia conquistado sucesso por conta própria. Apesar de uma infância difícil, ele iniciou seu próprio negócio de corte de gramados aos 10 anos, tornou-se um estudante atleta excepcional com uma bolsa universitária e, posteriormente, tornou-se proprietário de mais de 100 franquias da Domino's Pizza e ocupou cargos executivos na rede de sanduíches Quiznos. Portanto, entre os três amigos, eles possuíam um bom conhecimento em negócios. No entanto, havia um problema. Nenhum deles tinha conhecimento no mercado de calçados. A primeira tarefa desse novo empreendimento era desenvolver um modelo para distribuir esse sapato canadense peculiar nos Estados Unidos. Lyndon assumiu a liderança na elaboração desse plano, enquanto Scott se dedicou ao aprimoramento do produto e George investiu uma quantia considerável para dar início às operações. Eles estabeleceram um escritório em Boulder, Colorado, e fizeram o primeiro pedido do produto ao fornecedor. Em seguida, começaram a pensar em como eles enfrentariam o desafio de descobrir como exatamente iriam comercializar esses sapatos. Sabiam pelo menos que os sapatos tinham utilidade em um convés de barco, então decidiram participar de uma feira náutica na Flórida em 2002, acreditando que a novidade e singularidade do produto seriam intrigantes o suficiente para despertar o interesse dos compradores, levando-os a experimentá-los e perceber o quão confortáveis e convenientes eram. Sua estratégia era simplesmente jogar os sapatos em direção às pessoas que passavam pelo estande, e quando alguém os chamava de feios, eles incentivavam a experimentá-los. Surpreendentemente, essa abordagem funcionou muito bem. Eles conseguiram vender cerca de 200 pares de Crocs durante a feira náutica. O que os cofundadores da Crocs não previram foi o grande número de profissionais de diversas indústrias que encontraram nos Crocs o calçado ideal, não apenas para barcos, mas também para hospitais, cozinhas, restaurantes e qualquer ambiente em que os trabalhadores precisem ficar em pé por longas horas. Nesse momento, os fundadores da Crocs ainda não tinham noção do quão gigantesca a empresa se tornaria.
mas começaram a perceber que haviam capturado uma essência cultural e descoberto um nicho de consumidores ainda não explorado. A Crocs continuou a expandir em um ritmo constante, mesmo com alguns críticos se referindo a ela como uma moda infeliz. Muitos acreditavam que os sapatos Crocs eram apenas uma tendência passageira destinada a falhar no final. No entanto, a realidade era diferente. Em 2003, a Crocs vendeu impressionantes 76 mil pares de sapatos, e sua receita aumentou em incríveis 226% entre 2005 e 2006. Uma das jogadas mais inteligentes realizadas pelos fundadores foi adquirir a Foam Creations Incorporated, garantindo os direitos exclusivos sobre o material de espuma chamado Croslite, utilizado na fabricação dos Crocs. Outra estratégia inteligente foi desenvolver um estilo único de distribuição e reposição, o qual não era comum na indústria de calçados naquela época. Em vez de os varejistas terem que comprar grandes quantidades de Crocs e posteriormente oferecer descontos nos pares não vendidos, eles poderiam adquirir apenas 24 pares e repor o estoque quando necessário. Isso reduziu o risco para os varejistas e assegurou que uma ampla variedade de lojas, independentemente do seu tamanho, passasse a estocar os sapatos. Embora muitas pessoas não apreciassem os Crocs, o fato de eles se destacarem de forma tão marcante gerava muita discussão. E no final das contas, essa publicidade se mostrou extremamente valiosa, muito valiosa. Com a demanda por seus sapatos aumentando rapidamente, em 2006, a Crocs realizou sua oferta pública inicial, IPO, e arrecadou 239 milhões de dólares, o que a colocou como a maior oferta pública inicial já feita no setor de calçados. Isso elevou seu valor de mercado para um pouco mais de $1 bilhão. Embora todo esse crescimento rápido tenha rendido milhões para os fundadores da Crocs e seus primeiros investidores, também se mostrou desafiador acompanhar as demandas de uma expansão aparentemente interminável. Lyndon comentou como o ritmo acelerado de expansão afetou todos os fundadores, enquanto trabalhavam sem parar para fazer o negócio crescer. No entanto, parece que foi mais difícil para alguns fundadores do que para outros, pois mais tarde, em 2006, as coisas ficaram um pouco sombrias. Poucos meses depois que a empresa abriu o capital, o cofundador George Bodecker, aquele que inicialmente convidou Lyndon para a viagem de barco que iniciou tudo, fez uma ligação incomum para seu cunhado. De acordo com o depoimento policial de seu cunhado, George disse a ele: "Vou te enterrar tão fundo que ninguém poderá encontrá-lo." Pouco tempo depois, George apareceu no escritório de seu cunhado, ameaçando brigar com ele. As razões por trás desse incidente ainda não estão totalmente claras, mas há relatos de comportamento extremamente errático por parte do cofundador da Crocs naquela época, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. Após uma série de incidentes controversos, George foi removido do conselho de diretores da Crocs, o que apenas intensificou sua frustração. George desempenhou um papel complexo na história da Crocs. A empresa provavelmente não existiria sem sua paixão e liderança nos primeiros anos. No entanto, como um ex-funcionário comentou mais tarde, "Você não quer mencionar o nome de George Bodecker no escritório. É uma palavra proibida na Crocs." A empresa passou a se distanciar ao máximo de seu cofundador, especialmente porque, em 2012, ele enfrentou problemas com a polícia por supostamente dirigir sob influência de álcool. A situação estava longe de ser ideal. Ele afirmou que sua namorada, ninguém menos que a estrela pop Taylor Swift, estava dirigindo o carro naquele momento. No entanto, ficou claro que ele não estava realmente namorando Taylor Swift, e não havia mais ninguém no carro com ele. Era evidente que George estava simplesmente embriagado, o que certamente não foi uma boa imagem para a Crocs, quando todas as manchetes começaram a circular sobre o incidente. Quando George renunciou ao cargo de CEO da Crocs, seu substituto foi na verdade o amigo de Lyndon que o acolheu em seu sofá quando ele estava enfrentando momentos difíceis. Esse amigo era Ron Snyder, e é creditado a ele o papel de liderança na Crocs durante uma nova era de sucesso como CEO. Durante seus primeiros anos, a Crocs expandiu seu portfólio para incluir 2 modelos de sapatos e alcançou uma receita de aproximadamente $250 milhões. A empresa continuou a prosperar, com o valor de suas ações e receita em constante crescimento, e expandiu sua presença no mercado internacional. Além disso, a Crocs começou a adquirir empresas relacionadas, como a Jibbitz, que fabricava enfeites que podiam ser fixados nos Crocs, permitindo que as pessoas personalizassem seus sapatos. A empresa também estabeleceu parcerias de licenciamento com marcas renomadas, como a Disney
e a NBA. Nesse momento, a Crocs parecia imparável, até que o ano de 2007 chegou e as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Assim como várias outras empresas, a Crocs enfrentou grandes desafios durante a crise financeira de 2008. Com os consumidores reduzindo suas compras, as vendas despencaram, arrastando consigo o valor das ações da empresa. A Crocs anunciou uma projeção de receita reduzida e nos anos seguintes teve que realizar demissões em massa e enfrentar dificuldades no mercado de ações. Em meio a esses problemas financeiros, em 2008, a Select LLC apresentou acusações de que a Crocs teria violado um padrão de 1999 para um material muito similar ao Croslite, usado nos sapatos da Crocs. Além disso, fabricantes de imitações dos sapatos Crocs alegaram que a Crocs, na verdade, teria copiado um modelo italiano de sapato que existia muito antes dos Crocs. Surgiram relatos de que Scott tinha conhecimento dessas alegações. Essa especulação de que o design dos Crocs teria sido plagiado abalou ainda mais o valor das ações. No entanto, apesar de todos os desafios enfrentados, os Crocs permaneceram firmes e continuam a prosperar até os dias atuais. Então, como eles conseguiram resgatar o infamemente feio sapato do abismo? Bom, o rápido crescimento pode parecer promissor à primeira vista, mas para a Crocs foi apenas a ponta do iceberg de uma situação insustentável. A expansão excessiva e um estoque descontrolado deixaram a empresa em um estado de estagnação, como descrito pela Fast Company de 2008 a 2018. No entanto, de repente, as ações da Crocs começaram a se recuperar. Isso se deu por meio de uma estratégia de marketing inteligente e também aproveitando o fato de que várias celebridades, como atores, músicos e influenciadores, começaram a ser fotografados usando sapatos Crocs. Shia LaBeouf, por exemplo. O interessante é que em diversos momentos a Crocs experimentou diferentes designs que não eram tão considerados feios, visando atrair um público mais amplo. No entanto, eles logo perceberam que seu poder residia na polarização. Não existe neutralidade em relação à OS Crocs. As pessoas ou amam ou odeiam os sapatos. A Crocs começou a transmitir uma mensagem de aceitação, individualidade e criatividade. O diretor de marketing da Crocs afirmou que os fãs da marca se veem como pessoas corajosas e únicas. Eles decidiram posicionar a marca Crocs como uma atitude descolada e despreocupada, sem se importar com a opinião dos outros. Essa mensagem foi reforçada por meio de várias parcerias estratégicas com celebridades como Justin Bieber e Post Malone. Houve até uma colaboração inusitada com o Kentucky Fried Chicken, que incluiu pingentes perfumados com aroma de frango frito. A Crocs se tornou um camaleão cultural, capaz de se adaptar a uma ampla variedade de parcerias, desde as mais sofisticadas e conceituais até as mais excêntricas, envolvendo tanto varejistas quanto marcas de alta moda. Marcas renomadas, como Barneys e Balenciaga, também aderiram à tendência, criando linhas personalizadas de Crocs com plataformas que desfilaram nas passarelas de Paris e esgotaram rapidamente nas lojas. A estratégia da Crocs em buscar ativamente parcerias foi altamente calculada, especialmente focando em colaborações que eles sabiam que gerariam muita repercussão, como a parceria com o cereal Cheerios ou o uso dos sapatos por modelos de alta moda. Isso garantiu uma publicidade constante. Outra grande vitória para a Crocs foi surpreendentemente a pandemia. Enquanto a maioria das empresas de vestuário enfrentou dificuldades durante a crise, a Crocs prosperou. Na verdade, 2020 foi o melhor ano para a empresa. Impulsionadas pela busca por conforto e estilo, as vendas atingiram níveis sem precedentes e o valor das ações subiu 300%. Também contribuiu o fato de a Crocs já ter se concentrado nas vendas online e ter fechado muitas de suas lojas físicas mais caras, direcionando seus esforços para o comércio eletrônico. Em 2021, a Crocs registrou uma receita recorde de 2 bilhões de dólares. É claro que, como uma empresa de calçados, um dos maiores desafios da Crocs sempre será se manter relevante. Como acontece com qualquer moda, há a questão de saber se algo é apenas uma tendência passageira ou se tornará um verdadeiro ícone da cultura global. No entanto, os Crocs estão presentes no mercado há quase 20 anos e são reconhecidos em todo o mundo. Além disso, eles parecem estar gerando mais lucro do que nunca, o que é extremamente impressionante para um produto que até mesmo os fundadores consideravam feio. Conclusão. A história da Crocs nos mostra que, mesmo sem muito conhecimento, os seus fundadores escolheram correr riscos que poucas pessoas escolheriam correr.
e que, como consequência, seus produtos se tornaram um dos mais conhecidos e vendidos no mundo.